família! Mais um momento do Projeto CEA em Casa. Máscaras. Máscara de adulto, máscara de criança. Continuamos, né, com a campanha de máscaras. Demos início em 2020, com o início da pandemia do Covid-19. Estamos dando continuidade no ano de 2021. Então, se você tem condições de doar máscaras, entregue aqui no nosso CEA, especificamente no DIS. Aguardamos a doação de vocês. E agora, Jandira Brívio, com o tema O Tríplice Aspecto da Doutrina Espírita. Estamos aqui novamente para fazer um estudo, agradecendo a casa pela oportunidade, o Centro Espírita Humildade e Amor, pela oportunidade de todos nós juntos estudarmos. E hoje nós vamos estudar o tríplice aspecto da doutrina espírita. O que isso quer dizer? A doutrina espírita, ela está sobre um tripé, e esse tripé é filosofia. Por que nós indagamos? Temos a religião. Para quê? E temos a ciência. Como? Lá no preâmbulo do livro, O que é o Espiritismo, Allan Kardec define o Espiritismo como sendo uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então já vamos iniciar o nosso estudo continuando falando com o nosso codificador, que no mesmo livro, O que é Espiritismo, coloca: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos como filosofia. Ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Nós viemos então estudando e vamos agora lá para o livro O Consolador, com Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vêm circulando na Terra, e essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que nos liga ao céu. Vocês vão ver uma imagem mostrando justamente isso, né? A ciência e a filosofia é a base do nosso triângulo, enquanto a religião é a nossa ligação com as forças divinas. Vamos ver também qual é o alcance do Espiritismo, né? Ele é bem mais amplo do que qualquer um de nós pode compreender e entender. Porque quando nós falamos de esses aspectos, né, que envolvem o Espiritismo, a doutrina espírita, a gente vai analisar com cuidado cada um desses aspectos. Vamos então começar inicialmente, né? Kardec, ele lançou uma sonda de investigação para poder comprovar a veracidade dos fatos, que é o quê? A ciência. O primeiro passo do codificador. Logo a seguir, ele deu o segundo passo, né? Em seguida, ele percebeu que ele podia comprovar essa veracidade e extrair, né, desses fenômenos um conhecimento, né? Então, o que ele fez? Muito mais nobre. Então, ele fez questões para que ele pudesse ter mais conhecimento. Então vem o aspecto filosófico, vem a filosofia. E na sequência, né, ele retomando as pesquisas científicas, Kardec vai observar que a coordenação dos espíritos superiores estava entrelaçadas entre a moral e a religião para o homem. Então, nós temos o aspecto religioso. Então, na observação do trabalho do nosso querido Hippolyte de Rivail, nós observamos que ele usou dos 3 aspectos para finalmente termos a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita ela veio para justamente abalar todo
vamos dizer assim, os alicerces, né? Por quê? Alicerces milenares que estavam calcados em quê? Na intolerância, a fé dogmática, do materialismo científico. Então, teria que ver uma autoridade, tivesse apoio na verdade da revelação divina e nas provas dos fatos, a de que não pudesse ser honestamente contestada nos seus princípios básicos. Isso está lá no livro Espiritismo Básico do Barbosa, né, da Federação Espírita Brasileira. Vai explicar mais amplamente ainda esse aspecto. Vamos então começar o nosso estudo agora vendo a parte, o espiritismo filosófico. O espiritismo filosófico, ele está no Livro dos Espíritos, que foi publicado em abril de 1857. Lá Kardec, justamente, ele vai fazer essas indagações e ali ele vai obtendo as respostas. Por quê? Como nós somos? Nós somos aqueles que perguntam, existe Deus? Nós perguntamos, de onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos na Terra? Por que e para que tanta luta, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo? Existe vida após a morte? Se existe, o homem é feliz ou infeliz após a morte? São indagações que acompanham nós, seres humanos, há milhões de anos. E continuamos perguntando a nós. Então, nosso querido Kardec, nas suas observações, ele vai fazer essas indagações na parte filosófica. Esse é o aspecto filosófico do Espiritismo. Ela ocupa-se com a finalidade da vida e com a destinação da alma. E vai mostrar um raciocínio lógico, sempre lógico. Qual é o raciocínio lógico? Que todos fomos criados o quê? Simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecimento e sem moral desenvolvida. E que através das vidas sucessivas, né? Porque nós vamos caminhando e o nosso destino é a felicidade. Essa é a destinação, né? Então, qual é o objetivo da evolução? A gente vendo pelo aspecto filosófico, qual é o objetivo? A razão de ser da vida, a felicidade, não é a felicidade terrestre. Né? Não é aqui na Terra que nós vamos encontrar essa felicidade. Nós temos a felicidade momentânea e não a felicidade total. Vamos ter, né? E muitos pensam erradamente que nós seremos felizes. Durante 24 horas, nós temos momentos felizes, não temos a felicidade completa. Um dia nós teremos lá, quando formos seres lá bem evoluídos, espíritos evoluídos. Por enquanto não, né? Não é esse aspecto. Então, varia de espírito para espírito, né? E o que vai acontecer? Desde que nós usemos o nosso livre-arbítrio. O nosso querido Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, coloca o seguinte, que o objetivo da evolução não é a felicidade terrestre. E ele completa, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós, e esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nós tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Então, essas palavras do Leon Denis vai mostrar que a nossa felicidade e tudo que ocorre conosco depende de quê? Justamente das nossas escolhas, né? Vamos ver agora o espiritismo científico. O espiritismo científico, ele vai se encontrar lá no Livro dos Médiuns, que foi publicado em janeiro de 1861, e no livro A Gênese, que foi publicado em janeiro de 1868. Né? O que essa parte científica dentro da doutrina espírita ela ocupa-se? Ela ocupa-se justamente com os fenômenos espíritas, né? Os fenômenos produzidos, ou seja, os fenômenos produzidos pelos espíritos.
ele é positivo e é experimental como a ciência do mundo, não há divergência, né? Muitos falam que a ciência, dentro da doutrina espírita, ela é diferente da ciência do mundo. Ela não é. Ela vai comprovar, através de meios científicos, os fenômenos. Né? E não vai também, a ciência espírita, ela não se perde em hipóteses metafísicas, não fica divagando, ela é objetiva, né? Nós vemos grandes cientistas que participaram e ainda participam das investigações desses fenômenos entre o mundo físico e o mundo espiritual, a existência dos espíritos, homens sérios que trabalham fazendo justamente essa comprovação. Então, esses fenômenos, né? Porque esses fenômenos não podem ser repetidos a qualquer hora, né? A qualquer momento. Há toda uma especificidade, há todo um trabalho, há toda uma metodologia para que isso possa acontecer. Né? Então, quando a gente observa e analisa os fenômenos mediúnicos e anímicos, né? O espiritismo vai utilizar de método analítico, ou seja, indutivo, né? O objetivo é o estudo, é a existência, a comprovação da existência do espírito, a sua sobrevivência à morte física e a volta ao mundo corporal. Então, esses são aspectos da ciência espírita, né? E também não descarta a influência da mente sobre o corpo. Isso é muito interessante, né? Porque a mente ela influi sobre o corpo. E a ciência espírita vai estudar justamente de que forma a mente pode alterar o corpo físico, né? Então é interessante. E também vai ver a influência, né? Do espírito que retornam do mundo espiritual, né? Como é que é possível isso? Como é que se faz essa ligação, né? Como isso ocorre? Como isso acontece? Então, a ciência, ela vem justamente estudando isso, né? E aí, nesse aspecto, a gente vai descortinar, os cientistas já começaram a perceber a questão do perispírito. E nessa questão, ele é o mediador entre os corpos, né, espiritual e o corpo físico, né? Lá no livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, vai colocar assim, sobre o perispírito: revestimento temporário, imprescindível à encarnação e à reencarnação, e tanto mais denso ou sutil quanto evoluído seja o espírito que dele se utiliza. Também considerado como corpo astral, exterioriza-se através e além do envoltório carnal, irradiando-se como energia específica. Então, nesse livro, começa o estudo. Não só lá, nós vamos também ver no Livro dos Espíritos, vamos ver no livro especificamente a Gênese e o Livro dos Médiuns, estudo sobre justamente o perispírito. Então, qual é a finalidade da ciência espírita? É a comprovação, é a consolidação da realidade do espírito. Então, esse é a ciência espírita. E nesse aspecto, ela atraiu vários cientistas, homens notáveis, que perante a história, eles têm compromissos, não só compromissos com ele, mas compromisso com a verdade. Porque a ciência, ela é aquela disciplina que ela vai buscar a verdade, né? Então, lá no livro Os Fenômenos Espírita, com Gabriel Delany vai colocar, então, um parágrafo muito interessante falando assim: as grandes vozes dos Crookes, dos Wallaces, dos Ones, proclamou que do exame positivo dos fenômenos espíritas resulta claramente a convicção de que a alma é imortal e que não só ela não morre, mas também pode manifestar-se nos humanos, por meio de leis pouco conhecidas que regem a matéria imponderável. Então, essas leis ainda estão sendo pesquisadas pela ciência.
Então, o espiritismo e a ciência, se completam, como diz o próprio Allan Kardec no livro A Gênese. Eles se completam um pelo outro. A ciência, sem o espiritismo, se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos, unicamente pelas leis da matéria. O espiritismo, sem a ciência, ficaria sem apoio e exame. Lá no livro da Gênese vai falar justamente sobre isso. E é interessante a gente observar, que sem um não funciona sem o outro. Um não existe sem o outro. Vamos agora para o espiritismo religioso, o último aspecto que nós vamos observar. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que tem uma única palavra e uma única resposta. Vamos à pergunta, então, de Kardec. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta do Espírito foi Jesus. E é simplesmente essa é a ideia, Jesus, há mais de 2000 anos, nos trouxe para que nós despertássemos a nossa consciência, porque todos nós que fomos criados simples e ignorantes, como nós já falamos anteriormente, temos dentro de nós essa célula do conhecimento. Nós sabemos de Deus, está incutido na nossa consciência todas as leis naturais, as leis divinas, mas com as reencarnações sucessivas, nós nos afastamos disso. Jesus, então, ele vem ao planeta Terra, ele encarna aqui, e na encarnação ele vem despertar justamente isso que nós já temos dentro de nós. Então, ele vem somente para mostrar para nós que nós podemos sim viver, podemos escolher o caminho do bem, podemos ser pessoas melhores, podemos ser seres melhores. Então, nesse aspecto, Então, essa ideia de religião que nós trazemos é muito deturpada. Qual a ideia de religião que nós temos? A ideia da religião está comumente ligada a uma organização sacerdotal, um culto instituído, práticas rituais, dogmas e crendices. E o espiritismo é uma fé raciocinada, sem misticismo, sem segredos iniciáticos, na forma integral e consciente de conduta humana diante do Criador, conforme o livro Espiritismo Básico do Barbosa. Então, o que a doutrina espírita faz? O que o espiritismo faz? Ela estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho, sempre incessante em prol da felicidade do nosso próximo, A Joana de Ângeles coloca que o espírito voltou a ser conceituado na sua legítima acepção, demonstrando a linguagem dos fatos, a realidade em rigoroso apelo ao pensamento e à razão, no sentido de fazer ressurgir a ética religiosa do cristianismo. Através desse renascimento cristão, opõe-se uma barreira ao materialismo e aponta ao que sofre o infinito horizonte do amanhã ditoso, que espera após vencidas as dificuldades do momento, superadas as limitações, espírito que é em marcha na direção da verdade. No livro do Conceito do Caibachuto, do Lourenço, coloca: o espiritismo, longe de ser um adversário da religião, é uma poderosa alavanca para o erguimento desta em todas as consequências, pois não só a sua filosofia ricamente consoladora, como os fatos que vêm reforçar sua veracidade, o atesta exuberantemente, tem que até agora pudessem ter sido contestados. No discurso de Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1868, ele coloca: o espiritismo é uma religião e nós nos ufanamos disso. Vamos encontrar também no Livro dos Espíritos, na quinta parte, na conclusão, o mestre Lyonês vai fazer um posicionamento sobre esse aspecto religioso
da doutrina espírita. O espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre. E ainda, porque no quadro que apresenta no futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. É interessante essa colocação para podermos entendermos melhor ainda a doutrina espírita. Vamos deixar uma mensagem para a sua reflexão. Vamos refletir após esse estudo. Uma reflexão que é trazida por Emmanuel no livro O Consolador. E todos nós devemos refletir, devemos pensar. Afinal, estamos aqui estudando. Vamos lá. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Que nós possamos estudar mais uma vez e aprimorar sempre. Que Deus esteja conosco e nos abençoe não só hoje, mas por toda a eternidade.